Salve, queridos alunos! Aqui é o Reginaldo Wessler, professor do curso técnico em Logística. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo ministrado até aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre sustentabilidade. Assim, nós vamos começar a falar sobre sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade tem a sua origem relacionada a desenvolvimento sustentável, que seria, você empreender alguma coisa e essa coisa ter vida longa. Então, esse desenvolvimento sustentável ele é definido como aquele que atenta às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Então, é eu usar de forma super bem pensada, gerenciada, todos os recursos disponíveis para que meu empreendimento satisfaça as necessidades atuais, dos seres humanos, certo? Do planeta, da natureza também, e consiga isso ter vida longa, que as próximas gerações também conheçam esse conforto, desse empreendimento. A sustentabilidade tem três pilares, três princípios. É o princípio social, então ele engloba as pessoas e suas condições de vida. Então, quando você pensa em criar algo, você tem que ter em base três pilares: social, ambiental e econômico, Quando você esquece algum desses, tende a fracassar o seu empreendimento. Então, o social tem a ver mesmo com a sociedade, com as pessoas, com o envolvimento das pessoas, e a manutenção das pessoas nesse empreendimento. Também tem o pilar ambiental, que refere-se aos recursos naturais do planeta, e como é que eles são usados pela sociedade. Então, se você faz a sustentabilidade, algum projeto, e você não pensa nesses três pilares, esquece de pensar na parte ambiental, uma hora vai faltar. E também nós temos o pilar econômico relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens. Então, também o pilar econômico é super importante, você estar linkado sempre ao seu empreendimento, ele ter condições de se manter ativo economicamente falando. Então, qualquer um dos três pilares são importantes, Claro que dependendo do empreendimento, ele vai ter uma visão mais social, um outro vai ter uma visão mais ambiental, um outro empreendimento vai ter uma visão mais econômica. Mas todos eles vão ter um pouquinho de todos, porque senão não funciona. A sustentabilidade e os 3 R's, Um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo, Então, na sustentabilidade, naquela parte ambiental, também pensando em outras partes social e econômica, Mas a parte bem ambiental mesmo, nós temos os 3 R's. Os 3 R's significam reduzir, reutilizar e reciclar, Então, reduzir o consumo de matéria-prima, de recursos naturais, Eles são finitos, uma hora acaba, o planeta é um só. Então você não pode ficar tirando o tempo todo da natureza e achar que isso não tem fim. Reutilizar, então tudo que você usa a primeira vez e ele ainda está em boas condições, ele tem que ser reutilizado. Por que descartar, Por que jogar na natureza e isso aqui se tornar um resíduo aí, contaminando rios, solo, E de forma geral poluindo o meio ambiente. E reciclar. Quando você já pensa num projeto de qualquer tipo de produto, você já pensa em fazer ele de um material que possa ser reciclado, Então, digamos, fazer alguma coisa em alumínio, em plástico, algum material que ele possa ser reciclado é uma coisa interessante. Então, sempre que possível, reduzir, reutilizar e reciclar. Bacana, Como estamos até aqui? Vamos que vamos, não terminou ainda não. Mas antes da gente continuar, a gente tem que reestudar um pouquinho, Tem algumas perguntas aqui para a gente pensar se a gente entendeu até aqui. Primeira pergunta: o que visa o desenvolvimento sustentável? Segunda pergunta: quais são os 3 pilares da sustentabilidade? Terceira pergunta: quais são os 3 R's da sustentabilidade? Então, eu vou deixar aqui para vocês buscarem as respostas no seu material de estudos, Que está lá na sala de aula virtual da Google Classroom. E assim a gente vai continuar a nossa aula.
Olá, aqui na segunda parte nós vamos falar sobre logística reversa. Prontos? Agora nós vamos falar sobre logística reversa. Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, destacam-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. Então, existe uma lei, a Lei 12.305, de 12 de agosto de 2010. Então, essa lei vai falar sobre essa política, né, nacional de resíduos sólidos e onde entra a logística reversa. Entende-se por responsabilidade compartilhada um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, bem como dos consumidores e dos encarregados dos serviços públicos de limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos. Então, o que é essa responsabilidade compartilhada mesmo, né? Significa que todo lixo, todo resíduo gerado é responsabilidade de todo mundo, desde o fabricante ao consumidor, à equipe de limpeza. Todos são responsáveis pelo fim, né? Pelo tratamento desse resíduo. Então, a logística reversa é um dos instrumentos para a aplicação da responsabilidade compartilhada. Então, se eu sou responsável pelo lixo, um dos jeitos de resolver isso é usando a logística reversa. Desta forma, a Política Nacional de Resíduos Sólidos define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada, né? O que significa isso? Que na logística reversa, de alguma forma, temos as empresas, né? Elas têm que criar condições para que o resíduo gerado após a venda de um produto, ele de alguma forma volte para a empresa, né? Naquele ciclo produtivo que já era o produto ou em outro. Sendo que não tenha mais esse meio de voltar para o ciclo produtivo, que essa logística reversa ainda garanta um destino adequado para esse resíduo. Aqui nós vamos encontrar os tipos de logística reversa, né? Então nós podemos encontrar basicamente dois tipos, né? E o primeiro é o pós-venda, logística reversa de pós-venda. Então ele trabalha com aqueles produtos que depois da venda ele teve pouco uso, né? E por algum motivo ele tem que retornar, né? Ou teve um vencimento da garantia, algum defeito de funcionamento, alguma avaria no transporte. Então as empresas se responsabilizam por ter de volta esse produto. Então seria a logística reversa de pós-venda. Mas também nós encontramos a logística reversa do pós-consumo, né? Então ela trabalha com os bens de consumo já descartados, alguém já usou, já consumiu, né? E eles, se não tiver um destino correto, eles vão acabar entulhando em terrenos baldios, né? E contaminando a natureza. Então, de alguma forma, as empresas são responsáveis por criar mecanismos para que esses produtos do pós-consumo voltem para o ciclo produtivo, com reutilização, né, ou reciclagem desses produtos. Então, tudo bem? Viu como é interessante, né? É bem bacana esse negócio de logística reversa. Mas já vamos continuar. Mas antes de continuarmos, né, vamos tentar reestudar. A primeira pergunta, como você entende a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto? Interessante essa, hein? O que visa a logística reversa? Qual é a função dela? O que ela quer garantir, né? Quais os tipos de logística reversa praticadas? Né? E a última pergunta, quando o responsável procura reaver um produto vencido, está praticando que tipo de logística reversa? Busque as respostas em seu material de estudo e a gente vai continuar a nossa aula.
Olá, agora nós vamos falar sobre produção mais limpa. A produção mais limpa, né, significa a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada aos processos, produtos e serviços para aumentar a ecoeficiência e reduzir os riscos ao homem e ao meio ambiente. Então, o objetivo, né, são três objetivos principais que tem a produção mais limpa. Seria a não geração de resíduos, então, olha só que pensamento diferente, né? A minimização da geração de resíduos, então, se eu vou ter que gerar resíduos, tudo bem, mas que ele seja o mínimo. Mas esse mínimo ainda é que ele seja reciclável, né? Então, são três principais objetivos. Não geração de resíduos, minimização da geração de resíduos, reciclagem de resíduos gerados. Tudo isso vai trazer benefícios ambientais e econômicos para o processo produtivo e para a sociedade. Então, nós aqui botamos nesse slide a comparação entre a visão atual e moderna sobre o uso dos recursos naturais, né, para a gente produzir as coisas, e a visão antiga, né? Não que a visão antiga era tão ruim assim. Eu não estou falando da antiga, né, do século passado, retrasado. E sim, assim, a partir de determinado ponto, o ser humano percebeu, né, que ele estava destruindo demais a natureza. Então, ele criou algumas situações. Então, eu vou comparar as duas visões e explicar. A visão atual, ela tem a responsabilidade de já nem gerar resíduo. Então, seria a produção mais limpa. Então, esse é o foco da produção mais limpa. É usar tão bem usados recursos naturais que você nem vai ter resíduos. Eu já dei um exemplo desse numa aula anterior, né? Mas, por exemplo, quando você, ao invés de você tirar material para produzir uma peça, né? Vou dar um exemplo né, para a gente entender. Um escultor, ele pega um pedaço de madeira, pega o formão e vai tirando o excesso de madeira para moldar, né, o seu produto. Então, aquele excesso de madeira que sai, a gente chama de cavaco, né? Então, aquele resíduo que sai, ele é um desperdício. Se a gente fizesse ao contrário, se nós imprimíssemos, né, fizéssemos uma impressão 3D, né, de uma peça, então a gente não estaria colocando e nem tirando resíduo demais, né? Nós estaremos usando o quê? Os recursos naturais na quantidade correta. Então, essa é a visão atual da produção mais limpa. Não gerar resíduo. E se gerar resíduo, que seja pouco. E que esse pouco ainda seja reciclável. Se ele não for reciclável, que ele tenha um tratamento adequado, né? Que seria a visão antiga. A visão tradicional, né? É uma visão também ecológica, a visão de fim de tubo, que a gente chama. Apesar dela ser uma visão econômica, ecológica, né? Que ela quer tratar o resíduo para não contaminar a natureza. Então, é uma visão assim, ó, eu já tenho resíduo, o que eu faço? A maioria das empresas trabalha assim ainda, né? Eles sabem que tem que dar um destino para os resíduos, para não contaminar a natureza, além das leis e das multas, né? Não vamos nem falar desse princípio. Vamos falar o seguinte, todo mundo tem a consciência que se a gente jogar restos de tinta no rio, eu vou contaminar os rios. Se eu jogar no solo, eu vou contaminar os lençóis freáticos, o solo, né? Se eu jogar uma fumaça, né, de uma chaminé de uma empresa bem poluente na atmosfera, eu vou contaminar o ar. Então, essa visão tradicional, ela visa tratar o resíduo para ele não contaminar nada. Dar o destino certo para o resíduo. Então, a visão antiga era tratar o resíduo. E a visão atual é nem gerar o resíduo. E se gerar, que seja pouco. E esse pouco que seja reciclável. Tudo bem? Ainda atento? Fique firme, estamos quase lá. Mas antes da gente continuar, né, vamos tentar reestudar alguma coisa. Quais os três principais objetivos da produção mais limpa? Tratar o resíduo depois de gerado é uma visão da produção mais limpa ou da técnica de fim de tubo? Lembrando que a produção mais limpa é essa visão atual e a técnica de fim de tubo é a visão tradicional, né, anterior, que ainda é usado fortemente. Então, busque as respostas em seu material de estudos,
E já continuamos. Olá, agora vamos falar um pouco sobre logística sustentável. Agora vamos falar um pouquinho sobre logística sustentável. A logística tem um papel primordial em qualquer empresa, né? Por meio da logística, as pessoas têm o que elas precisam, os materiais, os insumos, na hora que elas precisam, onde elas querem ter esse material com um preço justo. Mas a logística, além de ser esse auxílio, né? esse tipo de empresa que fornece esse auxílio de levar os materiais em todos os cantos, né? os insumos, os produtos, para que as pessoas tenham esses produtos facilmente, ela pode mais. Né? Ela pode mais se ela pensar um pouquinho na saúde do planeta. Então, nesse sentido, a logística ela se torna cada vez mais sustentável. O que seria isso? Né? A gente estudou até agora, então, sustentabilidade, que tem 3 pilares, econômico, social e ambiental. Né? A gente viu a produção mais limpa, que é nem gerar resíduo, mas se gerar que seja pouquinho. Então, nós vimos, né, a logística reversa. Se você fabrica um produto, você é responsável pelo resíduo que esse produto gera, para que ele não seja jogado na natureza, e de alguma forma você tem que criar mecanismos para trazer esse produto de novo para o ciclo produtivo. Então a logística sustentável, ela engloba tudo isso, né? Então, os processos logísticos devem combater o desperdício de recursos e garantir a redução do impacto ambiental causado pelas atividades organizacionais. Então, esse foco da logística sustentável é fazer a mesma logística de sempre, garantir os produtos no local certo, na hora certa, como o cliente deseja, com o custo mais justo possível, né? Mas também agora pensando na sustentabilidade, naqueles 3 pilares, econômico, social e ambiental, e diminuir esse impacto, né, na natureza, no nosso planeta. Então, a logística sustentável é aquela na qual há uma otimização, por exemplo, a entrega de produtos, atendendo às expectativas do cliente, né? Então, em tempo e custo. Então, ela vai trabalhar para otimizar, para que os seus veículos consumam menos, para que as suas rotas sejam mais bem traçadas, para que você entregue mais mercadorias de uma vez só, para que você não fique tanto tempo na estrada gerando poluição, né? E não, também aumentando a vida útil dos seus caminhões, por exemplo, né? Porque quando você troca uma peça de um caminhão, você está tirando recursos da natureza, metálicos, de borracha, de petróleo, né? de plásticos, para que você reponha essa peça em seu caminhão, por exemplo, né? Então, se você usa demais, sem um gerenciamento correto, esses recursos que você tem, você acaba tendo que o tempo todo fazer manutenção. Isso gera custo, gera consumo de recursos naturais também. Então aqui nós vamos trazer para vocês algumas práticas, né, sugeridas, né, que você poderia pensar de como fazer essa logística mais sustentável. A logística, né, que já tem um papel primordial aí para todos nós aqui da sociedade, né? Ela consegue levar os produtos em todos os cantos do nosso Brasil. Ela dá um jeito de fazer isso num tempo bom, né? Com um custo justo. Então, nós vamos deixar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o planejamento de rotas é uma prática sustentável que, além de reduzir o tempo de entrega, ajuda a economizar combustível e aumentar a vida útil dos veículos. Olha que bacana. Só o replanejamento das rotas. Outra prática que você pode fazer, o menor uso de papel. Então, num mundo totalmente digital, ainda insistimos, né, em usar papel o tempo todo. Né? Muita coisa pode ser feita via internet, por exemplo, ou em softwares, que vai economizar bastante árvores. Outra coisa, o descarte dos resíduos. É fundamental adotar uma postura responsável. Então, as empresas, né, de um modo geral, elas têm muitos resíduos de embalagens, por exemplo, né? Ou, eu só estou dando um exemplo simples, assim, que se você não der um destino correto para isso, ele vai acabar poluindo o meio ambiente, de alguma forma, né? A manutenção da frota. Então, um veículo bem cuidado tem uma vida útil maior e polui menos.
Então, veículos muito antigos também, né? Um incentivo de trocar a frota, né? E manter a manutenção em dia dos motores, dos amortecedores, e toda a regulagem que esse veículo precisa, né? Para que ele consuma menos combustível, gerando menos poluente, para que ele quebre menos e dessa forma eu fique o tempo todo trocando peças. As peças são recursos da natureza, né? Então, fica aí essas dicas para vocês. Tem mais uma aqui para vocês, mais duas. A coleta e distribuição noturna são outras dicas de logística sustentável na prática. Ó. Então, em geral, o trânsito nesses horários é reduzido e os caminhões podem circular com mais eficiência, economia e agilidade. Então, quando você faz a coleta e a distribuição noturna, né, você ganha bastante tempo, então você fica menos tempo na estrada gastando combustível, você freia menos o caminhão, né? Olha só, você não precisa ficar tanto tempo assim na rua gastando quilometragem, combustível, pneu, né? Então existe uma lógica nesse sentido, fora o estresse, né, do funcionário que vai diminuir bastante de não estar no trânsito caótico diurno. Reutilize ou recicle embalagens, né? As caixas de papelão, por exemplo, e os pallets, quando eles estão em bom estado, por que não reutilizar? O que tem de feio nisso? Não tem nada, né? Simplesmente estamos evitando de cortarmos árvores, né? Por exemplo. A gente está economizando a natureza, os recursos naturais que são finitos. Eles acabam um dia. Tudo bem? Percebeu que importante que era saber disso? Então vamos seguir. Mas antes de continuarmos, nós vamos tentar reestudar agora. Na logística sustentável, como deve se comportar o setor logístico? Qual é o comportamento correto para ele ser sustentável? Cite uma atividade prática para a logística sustentável. Eu dei 6 exemplos anteriores, mas você pode dar outros aí, tá bom? Você pensa assim, como é que eu posso fazer na prática a logística mais sustentável? Busque respostas em seu material de estudos, né? E em outras fontes, se você preferir, para a gente debater e tornar a aula mais legal ainda. Agora eu trouxe uma curiosidade para vocês. O que é ecoeficiência? É uma palavrinha bem legal, né? Mas tem tudo a ver com todo o nosso estudo até então. Ecoeficiência é o nome dado às atitudes industriais que se baseiam na sustentabilidade. Vamos explicar melhor isso? Para ser mais específico, são ações que permitem o oferecimento de produtos e serviços a preços justos, ao mesmo tempo em que reduzem o impacto ambiental negativo associado à sua produção. Então, uma empresa ecoeficiente é uma empresa que está totalmente atualizada com os dias de hoje. Tudo bem? Então, agora nós vamos ter uma atividade prática. A nossa atividade prática vai ser um questionário, né, para a gente fazer uma revisão geral de todo o conhecimento desse curso. Deixo aqui o meu abraço para vocês e espero vê-los na próxima aula. Mas antes disso, quero deixar um recadinho. Busque no material de estudos da sala de aula virtual Classroom, tanto os slides dessa aula, que já estão lá, como também as atividades propostas. Lembre-se de fazer a postagem das atividades observando as datas de entrega. Então, as atividades dessa aula de hoje são para ser entregues hoje. Aqui são as referências, né? Muitos sites amigos que a gente usou. Muito obrigado e estudem!